Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Que a misericórdia do Cristo e seu amor possa estar conosco. Nessa noite, né, longe de qualquer pretensão de esgotar um assunto tão vasto que é obsessão e desobsessão, daria para fazer, eu creio, no mínimo, uma conferência, um simpósio, né, porque ela tem tantos desdobramentos, tantos enraizamentos, tantas situações que levam à questão da obsessão que ficaríamos horas e horas falando. Então, nós vamos, dentro do tempo que nos foi conferido, tentar esclarecer as principais situações, os principais pontos e itens que fazem com que possamos estar de braços dados com a obsessão, mas que também, para aqueles irmãos que estão vivenciando esse momento de dor, que até desconhecem, ou que estão passando por esse momento e têm conhecimento, mas que eles também possam entender o que acontece e também saber que existe a desobsessão, porque para tudo, né, dentro da doutrina do Cristo, para tudo dentro desse universo de Deus, existe, né, para cada doença uma medicação, para cada necessidade um bálsamo. E Jesus já nos advertia, já nos aconselhava em Mateus, né, lá no capítulo 5, no versículo 25 e 26. Vamos lê-lo na íntegra. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Interessante essa colocação do Cristo. Ele diz que nós devemos nos reconciliar o mais rápido possível enquanto estamos a caminho. O que seria esse estamos a caminho dentro das palavras do Cristo? É porque vamos cruzar um pelo outro nas estradas da vida? É porque nós estamos caminhando paralelamente? Não. O que ele quer nos alertar é que tanto o amor, que tem o poder de modificar e que tem o poder e que é a criação de Deus e que tudo está envolvido no amor de Deus, todo o universo que ele não para de criar, o ódio é o amor que adoeceu. E às vezes situações mal resolvidas, e às vezes até por coisas pequeninas, por coisas banais. O outro irmão não consegue compreender, não consegue aceitar, às vezes eles nos têm numa estima, e aí por causa de uma palavra mal colocada, de um momento de infelicidade, de exasperação, de nervosismo nessa nossa vida cotidiana, de tantas tarefas múltiplas, de tantas situações, e às vezes a gente não consegue manter o equilíbrio e solta aquela palavra que não volta mais. E aquele irmão não espera isso da gente. E muitas das vezes agasalha essa palavra dentro do coração e aquilo vai se tornando uma mágoa, um rancor, algo terrível. Então, Jesus nos alerta que enquanto estamos encarnados, é esse o estamos a caminho, que nós possamos resolver essa situação, fazer o máximo possível para se reconciliar, para que aquilo não fique de uma maneira que, se um deles desencarnar, mas também nós vamos ver que existem situações aqui mais à frente de obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, e até mesmo de encarnado para desencarnados. Mas isso é mais para frente que nós vamos ver. Mas então, continuando, nós percebemos que precisa ter aquela conversa, precisa ter aquele entendimento e você pedir perdão ao seu irmão se você estiver errado, não ter essa vergonha, não achar que está se humilhando, não. Muito pelo contrário. O próprio Divaldo Franco diz: o importante é buscar o outro e pedir o perdão. E ele, com certeza, vai receber isso. Ainda que em primeiro momento ele não lhe perdoe, ainda que demore, ou até mesmo que aceite de imediato, esperando que ele estava por aquela situação e colocando tudo de uma maneira que seja resolvida definitivamente, né? Agora, muitos também vão falar assim: poxa, Vital, mas eu fui lá, eu pedi perdão ao meu irmão, eu falei com ele e ele disse que não me perdoa de jeito nenhum. Aí vamos usar a palavra do nosso querido Divaldo Pereira Franco e também nos embasando em Raul Teixeira. Aí o problema passa a ser dele, não é mais nosso. Nós fizemos a nossa parte, nós fomos lá de coração aberto, humildemente, sem nenhuma segunda intenção, sim, nós fomos ali realmente buscar
o perdão para que pudéssemos também trazer de volta a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio. E se o irmão não quer aceitar o que nós fazemos, oramos por ele. Vamos orar por ele, para que ele possa se libertar dessa esfera negativa, dessa psicosfera infeliz, de orgulho, de situação que, eu não perdoo, então eu perdoo sob condições. Perdoar sob condicionamentos não é perdoar. Perdoar é realmente deixar seguir a situação. No Livro dos Espíritos, o nosso querido Allan Kardec, né, ele faz todas as perguntas que eu acho que todos nós temos vontade de fazer. É muito interessante. Às vezes eu me deparo lendo trechos, né, do Livro dos Espíritos, buscando assuntos para palestras, ou até mesmo, às vezes, por causa de uma situação que a gente ouve, outra que a gente vê, e a gente fica assim impressionado como ele trabalhou de uma maneira tão feliz esse livro, auxiliado pela espiritualidade. Na questão 459, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? A esse respeito, vai vir a resposta. Sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Isso está no capítulo 9, na parte 2ª. Mas aí muitos de nós vamos pensar, mas o meu livre-arbítrio? Como fica essa situação? Então eu sou um robô? Eu sou uma marionete? É isso? Não. O que ele está tentando nos trazer é que, em todos os momentos da nossa vida no plano físico, nós estamos sofrendo a injunção de ataques de irmãos menos felizes, aqueles que não gostam da gente porque talvez fizemos mal a ele em outras vidas, ou porque éramos os comparsas do crime, do erro, das situações menos felizes, e nós buscamos nos libertar dessa situação. Então, muitos deles não ficam felizes com essa nossa saída. Tipo, agora ele está querendo, vamos dizer como fala, agora está querendo dizer que nós não servimos mais para caminhar com ele. E aí começam os problemas e aí vão tentar mexer nas nossas fraquezas, vão tentar catucar ali os pontos sensíveis. Como já disse André Luiz, a tentação não está fora, está dentro. E eles, como nos conhecem muito bem, somos parceiros de outros tempos, ou porque também somos, na verdade, já opositores deles, e eles vão tentar, de alguma maneira, fazer com que caiamos, tropeçamos nas nossas próprias palavras, né? Fazendo com que nós tenhamos um discurso, mas tenhamos uma outra postura. Isso causa muitos problemas. Mas, em contrapartida, se também estamos sendo verdadeiros e se também estamos buscando a melhoria de fato, como diz lá no Homem de Bem, no próprio Livro dos Espíritos, é todo aquele que busca, né, a sua melhoria, a sua reforma íntima, está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, então nós também seremos secundados, apoiados pelos irmãos da espiritualidade maior. O que isso acontece? Faz com que haja um equilíbrio. Né? Igual aquele desenho que tinha do Pato Donald, que aparece de um lado um capetinha, catucando lá a ideia dele para ele fazer uma coisa, e ao mesmo tempo, do outro lado, aparecia um patinho com aquela auréola falando para ele não fazer. Aí nós estamos de novo de posse do nosso livre-arbítrio de fazer a escolha. E nós vamos escolher de acordo com os nossos interesses, de acordo com a nossa realidade moral e ética daquele momento, dentro daquilo que a gente vai poder oferecer, né, para seguir a nossa jornada. Então, é por isso que ele diz que os espíritos, né, estão ali, eles influenciam muito mais do que podemos imaginar. Quantas vezes nós temos uma intuição, uma ideia, e a gente ainda se gaba, né? Nossa, como eu tive uma ideia maravilhosa. Gente, como eu sou inteligente, como eu tive esse insight. Não teve nada. Você estava preocupado, você estava ali. E aí um irmão daquele veio e lhe inspirou, porque viu que você está realmente trabalhando em conformidade, buscando auxiliar o próximo, então ele deu aquela ideia. Por isso que nós precisamos da humildade, precisamos compreender que não fazemos nada sozinhos. Quando erramos, nós optamos pelo erro, fizemos a escolha infeliz. Quando acertamos, nós demos ouvidos e também entramos na sintonia do bem. Então precisamos, né, ter essa humildade para seguir adiante. Mas vamos ver aqui o que ele diz. Na conceituação do codificador,
Trata-se do domínio, estamos falando da obsessão, do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Espírito que fica tentando impor a sua vontade ao outro não é espírito iluminado. Isto é espírito mais para obsessor do que iluminado, porque não existe. Os espíritos amorosos, eles lançam a semente, eles lançam a ideia, e nós temos nosso livre-arbítrio, e eles, lógico, se nós ouvirmos, eles vão ficar mais felizes, porque eles também querem nosso crescimento, né? São espíritos amigos, familiares, muitas das vezes, mas também se não conseguimos, eles não ficam decepcionados ao ponto de ficarem irritados, igual a gente aqui na Terra, muitas das vezes. Ah, agora eu não dou mais conselho, não. Nunca mais vou deixar ele para lá, ele que quebre a cara. Isso é coisa ainda da nossa imperfeição, da nossa falta de empatia, da gente ver que, peraí, mas será também que eu já não cansei de errar e repetindo o mesmo erro? Poxa, eu vou continuar auxiliando o irmão, sim, porque isso é o certo a ser feito, até que ele possa realmente compreender. Mas também, se ele não quer, nós respeitamos, nos calamos e ficamos ali à espreita, olhando para ver que, se uma hora se der a oportunidade para nós sermos úteis sempre. Mas os espíritos amorosos fazem isso da mesma maneira. E eles não se preocupam, como eu estava dizendo, por um motivo. Porque eles sabem que teremos outras oportunidades. Pode não ser a mesma. Pode ser em outros momentos, em outros tempos, com dificuldades agravadas, mas foi o nosso livre-arbítrio. Foi a nossa escolha. Continuando aqui. A obsessão aparenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Está no livro dos Médiuns de Allan Kardec, no item 237. Na avaliação de Manuel Filomeno de Miranda, guardem bem esse nome desse autor. Ele é um irmão que está na espiritualidade e ele tem obras fantásticas que, através da psicografia amorosa de nosso querido Divaldo Pereira Franco, e ele faz trabalhos assim muito bons. No final da palestra eu vou deixar a bibliografia do que foi utilizada para realizar esse trabalho, né? E super indico que leiam os livros de Manuel Filomeno de Miranda, principalmente nesse momento que estamos passando no planeta Terra. É muito bom, é um antídoto, é um alerta para que a gente possa ter olhos de distinguir e de ver certas situações que possam estar ocorrendo. Na avaliação de Manuel Filomeno de Miranda, a obsessão sobre qualquer modalidade que se apresente é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Isto está no livro Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A gente vai pegar a enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada. Ou seja, vou dar um exemplo simples para quem viu o filme de Divaldo Pereira Franco, né? Com todo o trabalho, a Mansão do Caminho, com toda a psicografia amorosa, com 275 livros psicografados, com tudo revertido para a caridade, sem uma mácula, ele ainda tinha um problema de um obsessor que o perseguia há 400 anos, que não perdoava de maneira nenhuma. Talvez porque ele tenha, não tenho certeza, induzido aquele irmão à época, ou de descaso ao suicídio infeliz. E ele, depois de tudo que passou, voltou, ainda continuava perseguindo Divaldo Pereira Franco. Mas por que isso? Porque Divaldo já tinha capacidade de se libertar, mas ainda tinha nele, de alguma maneira, esculpida a culpa. E a culpa faz com que os links, né, como se usa muito hoje em dia, fiquem ali. Mas é lógico, nós vamos ver que, muitas das vezes, né, como ele diz, é de longo curso, por causa dessa situação e de outras mais, que nós podemos estar vivendo isso, inclusive, desde o tempo que estávamos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. E aí nós reencarnamos, o corpo é um abafador, faz com que esqueçamos, aí às vezes aquele outro espírito não consegue nos identificar, não consegue nos achar, e aí nós conseguimos caminhar um pouco, e aí começarmos a fazer coisas positivas para angariar algum bônus, mas não é bônus no sentido
do interesse, mas bônus no sentido de melhoria moral, de crescimento espiritual, de busca da reforma íntima e de, então, caminhar numa direção contrária que muitas das vezes nos levou ao erro. Eu sempre digo que o obsessor de hoje normalmente é o ofendido de ontem. E a vítima de agora normalmente foi o ofensor do passado. Né? Então, precisamos saber adequar. E essa enfermidade que precisa de terapia especializada, a primeira dela tem que partir daquele irmão que está sofrendo obsessão, que é a reforma íntima, a mudança de pensamento, a mudança de atitudes, fazendo com que ele demonstre que está realmente buscando a mudança. Aí a espiritualidade vai também poder auxiliá-lo dentro daquilo que ele se propõe. Não é deixando nem fazendo com que ele não passe pelas injunções e pelas situações dolorosas que serão infligidas, as dores morais, as dores físicas, psíquicas, emocionais. Não, isso não tem como. Isso aí é necessário ao processo de expiação e de resgate. Isso é necessário para que o irmão, né, possa resgatar, se ver quite com aquela situação e poder seguir em frente, independentemente se aquele irmão vai perdoá-lo ou não. Porque não tem como. Se ele perdoar, melhor. Ambos serão auxiliados pela misericórdia. Por quê? O amor do Pai é para todos. E como disse Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós vamos entender que aquele irmãozinho também será socorrido e auxiliado, porque ele também estava no direito dele, dentro do seu pensamento, dentro daquilo que ele sofreu em outros tempos. Agora, se ele também não quiser, aí existe uma outra situação. Aquele irmão se libertou da culpa, quebrou o elo da sintonia. Aí ele vai estar numa outra posição, vai estar num outro patamar, num outro ponto, e aí ele não consegue mais fazer com que o outro sofra. Por quê? Ele se libertou. Mas, em grande parte, né, por isso que eu digo, leiam esses livros do Manuel Filemão de Miranda, é muito interessante. Existe todo um trabalho que é preparado pela espiritualidade envolvendo espíritos encarnados durante o desdobramento, espíritos desencarnados, espíritos mesmo que já estão em outras esferas que vêm para auxiliar os seus filhos, seus que deixaram aqui faz tempo, né? Mas nunca deixaram no sentido de abandonar, sempre estiveram ali vigilantes, mas não podem desrespeitar o livre-arbítrio do irmão. Eles têm que esperar. Mas o momento acontece. Como o nosso irmão André Luiz, no filme Nosso Lar. Onde vocês estávamos? Ao seu lado. Aí ele diz, como? Mas eu não via. Não, não é porque você não via que nós não estávamos. Estávamos ali sim. O tempo todo. Quando você mudou de faixa vibratória, quando você se deu conta e começou a se arrepender de maneira verdadeira, começou a mudança de dentro para fora, nós o socorremos. Porque é assim que funciona. Porque se tem os erros, né, tem também a misericórdia do Pai e do nosso amado Mestre Jesus. Segundo Sueli Caldas, é a obsessão cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro, o devedor. Trazendo consigo, impresso no seu perispírito, as matizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Isso está no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Ainda tem outra situação. Muitas das vezes os dois ali estavam totalmente errados e impregnados de ódio. E se degladiaram, e se mataram, e se destruíram, e foram para o plano espiritual e continuaram vivendo isso. Não se perdoaram, não conseguiram se entender. Por isso que ela está colocando aquilo ali, nesse ponto. Não é somente um lado, às vezes, outro. Não, também tem essa situação. Ou seja, existem problemas para todos os gostos. Né? Felizmente, é um cardápio de problemas, onde a única situação que pode amainar tudo isso é
o amor e o perdão das ofensas. Fora isso, não tem terapia que comece a funcionar, porque as terapias que serão aplicadas depois, como água frutificada, o passe, bem como assistir às palestras públicas, a leitura edificante, a questão da mudança de posicionamento mental, a quebra da psicosfera menos feliz, né? O autoconhecimento, você precisa também se auto-perdoar, você precisa também perdoar, você precisa também compreender e amar. Aí você entra numa outra esfera e aí as situações vão começando a fluir. E não é um tratamento curto, normalmente é um tratamento longo. E que muitas das vezes a gente já percebeu em várias casas espíritas ao qual nós passamos ao longo da nossa existência, de perceber que muitas das vezes o irmãozinho já tinha sido obsediado quando estava desencarnado, ele reencarnou, continuou vivendo a situação da obsessão, depois ele desencarna e continua vivenciando aquela situação, e aí, nesta reencarnação, consegue, através de algumas mudanças, de uma nova possibilidade lhe é dada, e aí ele vai conseguir essa liberdade. Por isso que o nosso querido irmão Manuel Filomeno de Miranda diz que é enfermidade de longo curso e exigindo terapia especializada e que não vai ser da noite para o dia. Aí às vezes o pessoal fala, nossa, foi tão rápido, esse irmão em 5, 2, 3 anos ou em meses, ele conseguiu se libertar da obsessão. Depende do tipo de obsessão, depende da motivação que gerou aquela obsessão, depende de uma série de situações. Mas muitas das vezes a gente só está vendo a ponta do iceberg. Se a gente fosse fazer um desdobramento, uma terapia de vidas passadas, um TVP, perdão, não é desdobramento, é um TVP, terapia de vidas passadas, nós íamos ver que, gente, isso já tem quase 300 anos. Tem sim. Isso está se arrastando. Pior do que aquelas correntes velhas lá em Cais do Porto, que fica aqueles navios lá parado lá, batendo no cais, que não sai dali para nada. Né? Nem afunda, nem navega, ou seja, fica ali só para ocupar espaço. Nós precisamos estar atentos a isso. Mas vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos falar dos tipos de obsessão. Né? A primeira dela é a obsessão simples. Né? É um quadro que se caracteriza pela influência de espíritos encarnados ou desencarnados junto a outros seres que também podem estar em condições iguais. Este processo pode ser ativo ou passivo, com ação direta no corpo físico ou mental, e sua intensidade pode variar de leve, moderada a grave, dependendo o merecimento do ser envolvido. Podemos classificá-las em 4 situações. Ou seja, e muitas das vezes, né, colocar logo isso de antemão, nós somos aqueles, a antena que atrai os irmãos menos felizes dentro da situação. Um exemplo muito claro disso, quando nós começamos a fumar, beber. Não vou nem usar a palavra drogas, porque todo mundo sabe que já é muito mais complicado, né? Faz mal em todos os sentidos. Mas vamos falar das coisas mais naturais, aquele drinkzinho descontraído, né? Aquele happy hour, aquela cervejinha no final de semana. Se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos atenção, nós acabamos criando vínculos com aquele tipo de bebida, com aquele tipo de fumo, com aquela situação, e quando estamos vendo, nós não estamos mais bebendo sozinhos, nós não estamos mais jogando sozinhos, já não estamos mais fumando sozinhos, e nós estamos atraindo esses irmãos, né, que não são diretamente obsessores, eles seriam mais um tipo de vampirizadores, mas vamos colocar que também pode ter essa questão, inclusive da obsessão, porque muitos daqueles irmãos vão também ver que nós temos características, gostos alimentares, gostos sexuais, gostos do dia a dia e de várias situações que se afinizam com ele. E aí vai havendo aquele acoplamento, vai havendo aquela simbiose. E quando vê, a coisa começa a complicar. E vai, normalmente, fazer mal em maior escala para o irmão que está encarnado, porque ele está em uma situação, como ele está na carne, ele leva uma certa desvantagem. Vamos ver aqui. A obsessão entre encarnados.
Muito comum, principalmente nos relacionamentos entre os membros da família, considerando que o lar é um ambiente propício a reajustes e resgates. É o cadinho do lar, né? Todo mundo sabe que ali é onde ferve tudinho, né? Onde muitas das vezes nós não teríamos coragem na rua de falar certas coisas de vergonha, mas dentro da casa a gente deixa sair. Por quê? Porque tem duas situações imperando ali: muito amor ou ainda muito ódio. Essa é a realidade. E aí a pessoa, às vezes, acaba, né, se confrontando. E aí vai aparando, vai limando, né, e vai indo. Teremos, então, esposas dominadoras, mães neuróticas, maridos desajustados e incompreensíveis, filhos rebeldes, etc., criando assim um meio de ódios, raivas, violências, ciúmes, invejas, com grandes desequilíbrios em que os seres se bombardeiam mutuamente pelos pensamentos. E às vezes, quando não falamos, nós pensamos. E aí os dardos mentais. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a psicosfera que se cria nesse ambiente? O que nós vamos estar atraindo ali com a nossa antena, né, que nós temos, vamos estar atraindo aqueles irmãos que também vivenciaram esses problemas, essa infelicidade, ou até muitos dos outros que são zombeteiros, que vão ali para terminar, né, como diz o outro, a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Né? Então ele vai ali para, agora fala isso, não, agora fala assim, faz assado, e a situação vai desgringolando. O que é o melhor fazer nessa hora? Vamos lembrar de Chico Xavier, a água do amor. É a melhor coisa que tem, né? É a água do silêncio. O que que você faz? Você está agitando, está sentindo que vai perder a cabeça, que vai falar algo que vai ofender, que vai magoar, e você está sentindo comichão na garganta, né? Quase aquela vontade. O que que você faz? Pensa em Jesus, pega um copo d'água, enche a boca e tenta xingar o máximo que puder, mas sem engolir a água e sem cuspir. Não pode engolir a água e não pode cuspir. E fica ali. Você vai começar, com a água da paz, a modificar a situação. Faz uma prece. Eu fiz um Pai Nosso, não resolveu. Faz 2, 10, quantos forem necessários. Se for preciso, se afasta dali. Mas normalmente, isso eu vivenciei muito, infelizmente, no meu trabalho e vi várias situações. Quando a pessoa estava, às vezes, saindo, aí o outro, pelas costas, falava aquela frase, aí o outro para, aí você fala, não, não faz isso. Ele vira, pronto. Aí solta igual uma vazão de uma caixa d'água que estava com uma rachadurinha e aí a coisa complica muitas vezes. Então, precisamos estar atentos. É lógico que muitas das vezes discussões serão necessárias, mas devemos sempre buscar manter o diálogo, o respeito, né? Aquela situação toda. Mas se aconteceu, poxa, eu não consigo. Ela me tira do sério, ele me tira do sério. Reconcilia-te o mais rápido possível enquanto estás com ele a caminho. Pô, mas Vital, vou reconciliar quantas vezes? Bom, Jesus falou que perdão era 7 vezes 7, 77 vezes. Então, acho que dá um número pequeno aí. Vai fazendo, vai tentando, que uma hora você consegue não mais precisar perdoar nada, porque vocês vão estar realmente ali na mesma sintonia, na tranquilidade e vão estar sob a égide do amor, né? Então, é necessário saber caminhar. Não é fácil, não. Parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? Mas vamos seguindo em frente aqui. Agora nós vamos ver aquela. Antes de eu entrar nessa parte, que eu ia até dizer. Quem de nós já não falou assim, nossa, aquele rapaz ou aquela moça, quando está perto do meu filho ou da minha filha, isso e aquilo, gente, ele parece um troço, ele tem. É obsessão de encarnado para encarnado, infelizmente. Tem pessoas que conseguem ter uma ascendência, conseguem ter uma dominação sobre nós muito grande. Por quê? Porque ele, né, tem o conhecimento de outras épocas, tudo aquilo, e eles estão encarnados ali. E aí ele tenta. Também pode ser desta encarnação? Lógico que pode. Tudo também pode começar, porque como começou lá atrás, tem situações que estão começando agora. Nem tudo é tudo lá de trás, não. Né? Normalmente é assim que funciona, mas às vezes, por exemplo, a pessoa está induzindo o outro a usar drogas, a fazer isso, e esse irmão vai, perde a sua vida. Aquele irmãozinho que estava ali, com certeza amanhã depois terá que resgatar essa situação. Bem como aquele outro também que aceitou aquela injunção.
Se dependendo da situação, eles não se entenderem quando estiverem desencarnados, dependendo da coisa, já gera aí uma situação de obsessão para o futuro. Porque um vai se sentir vitimado pelo outro, mal aconselhado. Fora que o que já induziu o outro já está, de alguma maneira, inscrito a culpa na sua atitude. Ou seja, ele vai, de alguma maneira, quando tiver consciência, porque enquanto você não tem consciência, você só comete erros e acha que está tudo certo. Mas quando você começa a refletir e começa a se modificar, aí você olha para trás e vê aquela fila. O que é isso aí? São os seus erros. Você coça a cabeça e fala: meu pai, o que eu fiz? É o que eu fiz. Mas calma, que a lei é de amor, e aqui não é carnê da Casa Bahia, que é 24 vezes, não. Aqui é carnê da imortalidade. Aqui é 10 mil, 20 mil, 30 mil anos para pagar. Então, você vai ter como poder realmente resgatar aquilo tudo ali. Lógico, se não for um bom comprador. Porque se você for um bom comprador, você vai estar resgatando com essa mão, mas com essa vai estar abrindo novos crediários, fazendo novas besteiras. E o interessante é que nós fazemos normalmente isso. Porque esses dias eu estava vendo, falei, lembrando da minha vida, falei, gente, eu consegui resolver um problema assim assado, que alegria. Mas ao mesmo tempo eu parei e falei, mas gente do céu, eu cometi duas falhas tão horríveis aqui, porque eu desconhecia, ou seja, já comprei mais dois títulos aí ao portador para pagar por um bom tempo aí, né? Infelizmente. Mas é aquela história. Para Deus vale a intenção. Tudo tem, né? Graças a Deus que a questão das leis, até na lei dos homens e na lei de Deus, não é igual a matemática, que 1 mais 1 é 2 e acabou. Não, lá não tem a letra fria, lá tem as intenções, tem os considerandos, tem, né, os atenuantes, os agravantes, ou seja, a gente tem como caminhar. Mas vamos seguir aí, que senão daqui a pouco já não dá tempo e eu não consigo passar tudo. Obsessão de encarnados para com os desencarnados. É um processo muito mais frequente que se possa imaginar. Os espíritos desencarnados partem para a pátria espiritual e deixam aqui seus entes queridos, os amigos com os quais estavam envolvidos por vícios ou paixões e outras afinidades. Neste novo plano, desejam fazer mudanças de comportamento e de condutas, traçando novos rumos. Todavia, por vezes, sentem-se chamados, atraídos por pensamentos, palavras e atos dos seus irmãos encarnados e muitas das vezes ficam imantados ao seu campo eletromagnético, né? Quem nunca ouviu? Ah, se o Juquinha tivesse aqui, ele adorava esse pagode da sexta-feira. Nossa, todo sábado ele jogava com a gente aquele futebol e depois a gente ia para o churrasquinho. No domingo era aquele carteado maravilhoso lá na casa da Zefinha. Gente do céu. E na segunda-feira ele passava, me dava carona, eu ia com ele para o trabalho. Gente, ele não podia ter morrido. Ah, oh Deus, o Senhor é muito injusto. Meu Pai é eterno, e agora o que eu faço? Você já fez, imantou o cara. E depois, quando você está encarnado, você começa a adoecer. Por quê? Por causa do desequilíbrio perispiritual, por causa da defasagem de energias. E aí? Ou então, aquilo que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier falou, que nós temos que amar, ter saudade, a saudade edificante. O que seria isso? Ninguém aqui vai deixar de lembrar de pai e mãe, irmão, marido, esposa, filho que partiu. Ninguém, só se tiver Alzheimer. Mas se não tiver, vai lembrar. Mas existe a maneira correta de lembrar. Lembrar de que maneira? Como disse Chico Xavier, o homem amor. Poxa, eu fui tão feliz ao seu lado. Tantos momentos bons vivemos. Muito obrigado por esses momentos. Obrigado, meu Deus, por ter me dado essa oportunidade. Tantos irmãos não conseguiram ter um amor verdadeiro, ter um filho, uma filha, ter um esposo, não importa o que. É agradecendo. E aí você envolve aquele irmão que está na espiritualidade, que às vezes está desesperado, está triste, e ele vai falar assim: a vida segue, ele está bem, eu posso tentar continuar caminhando. E ao mesmo tempo, aquele que aqui está, ele faz essa prece, envia todo aquele amor, envia todo aquele bálsamo, toda aquela alegria que vivenciou para aquele irmãozinho que às vezes também já está se recuperando e oportunamente eles terão um encontro através de desdobramento. Essa é a saudade edificante. Ah, Vital, mas quando eu lembro de minha mãe, eu choro. Sim, é normal. A minha mãe morreu vai fazer 16 anos. E sempre eu lembro a data.
que ela partiu e as lágrimas vêm aos olhos, e eu sempre sou grato e agradeço por tudo que ela me fez, tudo que meu pai fez, mas não querendo que voltem, não querendo aprisioná-los. Quem ama não aprisiona, quem ama liberta, quem ama compreende que o outro precisa seguir a sua vida, igual nós que somos pais. A gente vai querer que os nossos filhos fiquem o tempo inteiro debaixo de nossas asas, sob nossa tutela? Isso não seria justo, porque um dia nós batemos as nossas asas e deixamos as nossas casas. É preciso que eles vivam. Um outro livro também que eu vou dizer aqui, Nossos Filhos São Espíritos. Esse livro é maravilhoso. Leiam para aqueles que ainda não leram, aqueles que têm filhos pequenos. Leiam, porque eles traz uma colocação muito interessante que o Espiritismo já nos diz. Nós fizemos apenas o corpo, porque o Espírito vem de Deus. Então, é necessário ter este amor edificante. É necessário ter essa saudade edificante, para que não fique aquela imantação, aquela situação triste, que nem eu conheci uma senhora, meu Deus, meu marido morreu, ele foi embora, mas eu não vejo a hora de encontrá-lo, não vejo a hora de morrer, não vejo a hora de partir, não vejo a hora de ver. Ela partiu. Será que ela encontrou com ele realmente? Será que eles estão bem? Será que não? Não sei. Mas ela criou toda uma psicosfera que ela sempre ficava adoentada. E não tínhamos como abordar esse assunto, porque ela era de uma outra denominação religiosa e não podemos nunca desrespeitar a crença de nenhum dos irmãos, onde ela acreditava que o marido dela, por tudo que tinha feito, já tinha alcançado os céus e estava esperando por ele. Como você explicar alguma coisa para essa pessoa? Não há como fazer isso. Não tem como, porque seria até desrespeitoso. Nós temos que respeitar o posicionamento e o pensamento dos nossos irmãos também. Seguindo aqui. Aí vem a obsessão de desencarnados para com os encarnados. Essa é a mais comum de todas. Essa interferência de espíritos encarnados junto aos encarnados em função de ligações afetivas, paixões, ódios. Essa eu já falei, né? Ou não? Falei, né? Tá certo. Isso. E depois vem a de desencarnados para desencarnados. É assim, quando eu comecei no Espiritismo, eu não tinha essa ideia dos desencarnados para os desencarnados. Não me passava na cabeça. As outras, tranquilamente, mas essa. E a gente começa a estudar, começa a ler e percebe que existe muito. Existe muito, né? Principalmente esses irmãos que, infelizmente, buscam o crime e desencarnam de forma violenta, ainda cheio de fluido vital, são vampirizados, sofrem uma série de situações, vão para o outro lado, com muito ódio, com muita mágoa, e lá tem aqueles que estavam influenciando, aqueles sequazes, aqueles algozes, e normalmente os dominam, porque eles entraram na mesma sintonia de vibração infeliz e dava ouvidos a eles para cometer determinados crimes e determinadas situações. É muito triste. É uma complicação bem grande. Mas também tudo tem como se desfazer. Tudo isso tem como ser neutralizado, porque o amor é Deus e Deus é amor. Então, onde o amor chega, não adianta. Ele vai desfazer tudo aquilo que adoeceu. Como diz o nosso irmão doutor Bezerra de Menezes, o ódio é o amor adoecido e a vingança é um ciúme enlouquecido. Mas o amor na dose certa e o perdão das ofensas e a vontade de mudar, a fé transforma esse quadro. Porque se não fosse assim, nós não teríamos espíritos evoluídos de primeira grandeza. Porque ninguém acha que esses irmãos que hoje estão lá em mundos felizes, em mundos ditosos, ou que estão na regeneração, nunca cometeram nenhum erro. Isso seria tolice, pois se a lei é de reencarnações, de compreensão, se todos saíram do mesmo ponto, simples e ignorantes, então todos vão ter que buscar o conhecimento em todas as áreas, em todas as possibilidades. E ele diz aqui: no mundo espiritual, os seres se ligam em função das afinidades, desejos e paixões, e a partir daí temos um grande número de espíritos que são dominados e escravizados por outros espíritos. No próprio livro do nosso irmão Allan Kardec, no Evangelho do Espiritismo, quando tem lá, fala da família, diz como as famílias se aglutinam e se reúnem no espaço,
por amor, ódio, afinidades, ideais e ideias, ou seja, tudo aquilo que está dentro do gosto. Já reparou que o povo brasileiro tem peculiaridades, o povo francês tem outras na questão social e na questão também individual? Por quê? Porque são os karmas coletivos que existem dos erros das sociedades, né? Como também ela tem seus acertos, suas virtudes, e assim vai indo, bem como também a questão individual, porque nós temos afinidades. Aqui nós gostamos de determinadas situações que em outros países nem se pensa em comer. Não estou falando de alimentação. E mesmo que seja colocado, não, porque as pessoas não têm aquela questão da afinidade, e assim vai indo. A doutrina espírita, de acordo com o que nos informa o senhor Allan Kardec, esclarece que são as três fases da obsessão. A primeira, a obsessão simples, a segunda, a fascinação, e a última, a subjugação. A obsessão simples, que ocorre quando um espírito ou vários influenciam a mente de um médium. Médium aqui, não entendam tão somente, meus queridos irmãos e irmãs, aquele que a gente vê botar a mãozinha, escrever, psicografar, ou com a psicofonia, né? Não, nós estamos falando aqui do médium, nós, porque nós mediamos sobre o nosso próprio espírito, somos tão todos médiums. Uns são ostensivos e outros não, essa que é a diferença. Mas médiums, todos nós somos, porque nós mediamos com o nosso espírito. E ele diz aqui, a obsessão simples perturba, podendo causar constrangimento quando o médium inexperiente exprime de forma desavisada pensamentos que não são os seus, e somente se dá conta disso depois. No entanto, ele, médium, permanece senhor de si mesmo, perdão, e reconhece quando fala ou age sob influência, sendo a ele possível, com o estudo, aprender a controlar-se. Isso também serve para a gente. Como assim? Quer ver? Muitas das vezes nós estamos conversando com alguém e aí nós nos desentendemos e discutimos, de repente vem uma ideia na cabeça, aproveita, pega logo ali um porrete, dá uma porretada nele, rapaz. Perde tempo não, esse camarada aí. Aí você pensa naquilo, vou fazer isso mesmo, sabe? Daqui a pouco você, pera. Que isso? Eu não sou assim. Por que eu estou pensando isso? Misericórdia de Jesus, pô. Vamos buscar outro caminho. Olha só, meu querido, vamos ver isso aqui, tenta. Ou seja, foi uma obsessão simples, que tentou ali, de alguma maneira, causar uma perturbação. Às vezes até um inimigo do outro. E ele, sabendo disso, tenta usar você para fazer algo contra ele. Aí, se você entra na sintonia, você faz. Aí depois você. E como muitas pessoas falam assim, depois todo mundo se arrepende. Mas é uma verdade. Geraldo de Aquino tinha uma prece no programa da Rádio de Janeiro, quando eu era criança, que minha mãe adorava ouvir, e que ele sempre dizia que centenas e milhares que estavam nas cadeias, nas penitenciárias públicas, só queriam retornar na vida 5 segundos para não ter cometido a infelicidade que cometeram, porque logo em seguida se arrependeram amargamente. Isso existe, infelizmente. Por isso que temos que estar sempre atentos, muito atentos para essas situações. Francisco Cândido Xavier dizia que todo dia ele sofria ataques de 15 a 20 minutos dos obsessores. Ele tinha essa situação. E nós estamos falando do homem amor, uma capacidade de amar extraordinária, assessorado por espíritos diversos. Mas por que esses espíritos diversos não criavam uma teia e impedia? Porque eles tinham que respeitar o livre-arbítrio. Eles tinham que deixar a situação acontecer, para que o Chico pudesse ele mesmo, e ele tinha capacidade para isso, para neutralizar aquelas forças, e quem sabe até como ele fez várias vezes, não só neutralizava, né? Eu não estou rindo por nada, estou rindo assim de alegria, porque é muito interessante lembrar que, numa situação, ele neutraliza o espírito com todo amor, com todas as boas palavras, e ainda consegue perceber a situação e diz: olha, sua mãezinha está aqui, você deveria ir com ela. E ainda promove o encontro e liberta o obsessor que estava ali perturbado há anos, porque a mãe já merecia. E ele diz: viu, a senhora tinha me falado, eu não esqueci, chegou agora a hora. Ele está aqui. Ou seja, o obsessor tentou perturbá-lo, acabou sendo envolvido, ainda acabou sendo socorrido e a mãe levou ele. Coisa fantástica. O próprio Chico faz isso com a sua irmã. Quem viu o filme, quem leu o livro, sabe disso. Ele estava, a irmã dele, obsediada por vários, e ele tinha capacidade. Falou: não, desamarra, só, não, eu vou. Ele falou com tanta espontaneidade, jogou de dentro para fora todo aquele influxo de amor que ele tinha, sentimento puro, de verdade, pedindo perdão por ela. E o obsessor foi embora, mas ele não foi só embora. Ele pediu pelo auxílio e aquele obsessor foi socorrido e auxiliado ali. Ou seja, é o amor.
cobrindo uma multidão de pecados, meus irmãos. Não existe nada mais poderoso que o amor. Isso pode ter certeza. Aí nós vamos dar continuidade aqui. Na pergunta 460, temos pensamentos próprios e outros que não, que são sugeridos? É bem interessante isso, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem às vezes, ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contrários uns aos outros. Pois bem, nesses pensamentos há sempre os vossos e os nossos. Isso vos coloca na incerteza. Por quê? Então tendes duas ideias que se combatem, ou seja, você está sempre senhor de si para tomar a decisão. Não pode querer botar a culpa no irmãozinho. Porque se tem um lado ali, tem o outro sempre, fazendo essa equivalência para que você possa seguir em frente. Agora vamos falar da fascinação. Essa é mais justamente voltada para os médiuns mesmos, para aqueles que trabalham, né, na casa espíritas ou em outras situações que vivenciam a questão, né, da passividade, da mediunidade, né? A fascinação é uma ação direta e constante do pensamento de um espírito sobre a mente do médium, paralisando-lhe o raciocínio de tal modo que este aceita tudo que lhe é passado pelo espírito como a mais pura verdade, reproduzindo desde informações simplórias aos mais completos disparates, como se tudo fosse fruto da mais profunda sabedoria. O espírito que se dedica à fascinação de um médium é ardiloso, pois, primeiro, ele tem que ganhar a confiança irrestrita do médium, para aos poucos ir dominando seu raciocínio. O que acontece? Todos nós sabemos que a mediunidade está vinculada com a capacidade moral. Quanto mais você se moraliza, quanto mais você se liberta das viciações, das paixões terrenas, dos erros, mais você se afiniza com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade evoluída, com aqueles irmãos que querem ver a sua evolução e seu crescimento. Mas, se você começa a falsear, se você começa a perder essa aura mística, esse elan de proteção, vamos dizer, né? Esse colete, essa blindagem, você vai começar a receber informações de espíritos menos felizes. E se você começa a pôr preço naquilo que não tem preço, você está começando a caminhar a passos largos para uma obsessão bem mais grave. Nós podemos ver que outros irmãos, e quantos irmãos que eram espíritas, e começaram com obras tão bonitas, e depois começaram a cobrar pelo seu trabalho, achando que era um trabalho normal, sendo que eles receberam de graça a mediunidade. E normalmente as pessoas que estão vivenciando a mediunidade, tirando alguns casos que já são questões evolutivas, é porque ela já chegou a um ponto de endividamento muito grande. Está sendo ali dada mais uma oportunidade para ela. E pior, ela pediu essa oportunidade. Ou alguém pediu por ela, que tinha créditos necessários para que esse irmão pudesse fazer isso. Então, a fascinação é algo que acontece com muito mais frequência do que possamos imaginar. Subjugação. Essa é uma influência tão forte sobre a mente do médium que este não mais raciocina nem age por si mesmo, agindo como marionete do espírito ou dos espíritos que o influenciam. Existem casos que são assim, que são bem graves, né? E o médium está totalmente envolvido, ele já não fala mais por ele. Nós já tivemos a oportunidade, infelizmente, de ver casos acontecerem, né? Em família de pessoas amigas, e que o espírito brincava com a pessoa. Quem tinha mediunidade de ver, né? Quem tinha clarividência, disse que via o espírito brincando, rodando peão na pessoa, falando coisas desconexas, as coisas mais absurdas, as teorias mais improváveis, como se fossem verdades absolutas. Ele já estava totalmente, esse irmão, né, essa irmã, perdão, obsediado. Mas todo um trabalho foi feito, conseguiu minimizar as situações, né? A irmã desencarnou, infelizmente, mas
ela, como já tinha dado início ao trabalho, por isso que diz que nada é perdido. No plano espiritual, porque a vida continua, como no último livro de André Luiz, né, que encerra assim, começa com o Nosso Lar e termina no último livro bem interessante, e a vida continua, e a vida continua mesmo, né? Ela foi envolvida com muito amor e ele também foi envolvido. E aí ele não conseguiu também escapar do enredo que ele criou. Porque se o amor une, o ódio também une. E aí, quando às vezes você quer se libertar da situação, também não tem mais como. Porque aí você tem que se envolver e tem que também responder pelos seus atos e também vai ter que resgatar isso. Mas, de uma maneira ou outra, ambos foram socorridos, ambos foram envolvidos, ambos foram levados para um hospital espiritual e lá puderam dar continuidade e seguirem o seu caminho evolutivo, né? Aí tem essa questão da palavra possesso, que muitas vezes as pessoas nos perguntam, chegam na casa espírita, aflita, meu filho está possesso, igual aquele garoto que estava obsediado, que cai no fogo e cai na água, que Jesus fala, né? Que os apóstolos, né? O pai do menino fala para ele, levei aos seus apóstolos, mas eles não puderam curar. E Jesus então diz, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? Tragam-me aqui o menino, expulsando os demônios, o menino ficou curado e não mais caiu na água e no fogo. E aqueles demônios que foram expulsos, muitas pessoas de outras denominações pensam, voltaram tudo para o quinto dos infernos, que é o lugar deles. Não. Existia uma legião de espíritos trabalhando para Jesus incessantemente. Eles todos foram socorridos. Todos eles foram parados. Diz que, no livro de Amélia Rodrigues, muito interessante, que alguns daqueles caíram de joelhos diante do Cristo implorando perdão. Outros estavam desesperados e fugiram com medo e ficaram à espreita. Outros saíram blasfemando e xingando o Cristo, dizendo que ele não tinha esse direito. Quem são eles para dizer que o Cristo tem ou não tem esse direito, meus irmãos? É claro que o Cristo tem. E tinha e sempre terá. Ele é o nosso irmão mais iluminado, né? Ele é o sol do planeta Terra. Então, a gente vê que não é dessa maneira de bem e o mal. Não, gente, não é assim não, porque hoje nós estamos, entre aspas, no bem, mas já estivemos no mal. Pode ser que amanhã, dependendo da situação que aconteça conosco, nós possamos volver ao mal se não tivermos ainda dentro de nós, muito bem assentado, o equilíbrio, o amor, até porque nós não nos conhecemos totalmente. Tanto que quando acontece determinada situação, por que você agiu assim? Eu não sei. Eu nunca vivenciei isso e realmente nunca vivenciou. E você se decepciona, ou às vezes você fala, gente, graças a Deus que eu tomei essa atitude. Tudo isso é conquista. Conquista moral. Essa é a realidade. Aí, no caso, não é conquista intelectual, é a moral. Vamos falar aqui do processo. Na sua significação comum, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo do indivíduo. Uma vez que não existem demônios nesse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não existem processos de acordo com a significação de cada palavra ou dada a essa palavra. A palavra processo deve ser entendida como sendo a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos, exercendo sobre ela o seu total domínio. Aí sim é a palavra processo. Ou seja, é um grau último da subjugação. Você já não tem mais como, né, vivenciar nada. Você já está totalmente hebetado e tomado. Inclusive, nesses casos, de acordo com o Divaldo Pereira Franco, se você comete o suicídio induzido por esses irmãos, você não cometeu o suicídio porque você não é mais senhor de si. Certo? É uma situação que acontece. 466, para encerrarmos aqui. Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Vós, como espíritos, deveis progredir na ciência do infinito, e por isso passais pelas provas do mal para atingir o bem. Nossa missão é vos colocar no bom caminho, e quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal,
quando tendes a vontade de praticá-lo. Eles não podem vos ajudar no mal, senão quando quereis o mal. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, capítulo 9, parte 2ª. É aquilo que eu falei da sintonia. Ainda que despercebida, ainda que você se achando que foi injustiçado em determinada situação, isso e aquilo, e você entra nessa afinidade, você entra nessa sintonia, e aí, meu amigo, a vaca vai para o brejo, como dizia minha falecida mãe, com sino e tudo. Não tem jeito. Aí a coisa fica realmente muito complicada. Bom, a hora já nos alcançou, são 20 horas, nós vamos ler aqui rapidamente, né? Cadê? A terapêutica da cura, que nós falamos na obsessão, agora vamos falar da desobsessão. Reunião doutrinária. É de suma importância que o obsediado participe quando apresentar condições para isso. Reuniões de desobsessão. A reunião tem por objetivo atender aos irmãos necessitados, envoltos no conflito. No caso do obsediado, tem por finalidade a análise das parasitoses mentais e do corpo físico. No caso do obsessor, ele terá a oportunidade de compreender, de comparecer nesta reunião, onde deverá ser recebido com muito amor, visando a doutrinação, para que possa compreender os erros do irmão e assim também encontrar forças para perdoar, porque talvez ele já tenha incorrido em erros também similares. O passe é uma técnica chamada de fluidoterapia. É muito importante para derramar aos irmãos, né, os bálsamos e os fluidos necessários. A água fluidificada, de grande importância no reequilíbrio do ser, considerando que nela são colocados fluidos benéficos que prestarão sua contribuição. De novo, livro Nosso Lar, o novo marido da esposa de André Luiz, e o que ele fala? Coloca lá a terebentina, coloca lá os elementos minerais e vegetais e coloca ali com todo o seu amor e diz para ele, induzindo, no caso do bem, mas respeitando a vontade dele, beba água, beba água. E o irmão bebe a água e consegue obter a sua recuperação física, né? Então, o culto cristão no lar, meu Deus do céu, você consegue fazer com este culto uma verdadeira blindagem de amor e recebe aqueles irmãos que estão necessitados, bem como também aqueles que estão no caminho evolutivo, crescendo, ou seja, com isso todos aprendem, todos estudam e trocam os fluidos necessários para que possam socorrer a outros irmãozinhos, fazendo que onde tem, como já disse Chico Xavier, uma casa, fazendo o culto do lar, ela se torna um ponto de luz naquela vizinhança e cria uma psicosfera diferente em toda aquela região. E temos ainda as cirurgias espirituais, que são técnicas de grande valor, né? Ou seja, tudo isso aí faz parte da terapêutica necessária. E os livros, como eu falei, que discorrem, e que nós usamos para o tema foi Obsessão de Allan Kardec, Loucura e Obsessão, Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão, Trilhas da Libertação, Tramas do Destino, Nos Bastidores da Obsessão. Todos estes livros é pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Francisco de Divaldo Pereira Franco. Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação é de Hermínio C. de Miranda, também pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Meus irmãos e minhas irmãs, espero que possamos, neste encontro dessa noite, termos trazido um pouquinho, né, da situação que é vivenciada por tantos irmãos e que muitas das vezes nem sabem, né, que é a questão da obsessão e da desobsessão.